Então, gente, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês o primeiro ponto é sobre a diferença entre o aumento leve de temperatura e febre, tá? Então, esse conceito precisa ficar muito claro. Por quê? A gente sabe que o nascimento do dente pode provocar um aumento de temperatura em algumas crianças. Isso é relatado na literatura científica, tá? Só que esse aumento de febre, ele é de 37, 37,5, o que é uma temperatura que não é considerado febre. Então, o que a literatura diz? Que febres de 38, 39 graus não estão diretamente relacionadas ao nascimento dos dentes. Então, a gente sabe que o nascimento do dente ele é um processo fisiológico, ou seja, ele é natural, ele é normal dentro do nosso organismo e ele pode, então, levar a esse aumento de temperatura da criança entre 37 e 37,5 graus, tá? Agora, febres de 38 para cima ou persistentes, elas não estão relacionadas ao nascimento dos dentes. E aí, a gente começa a pensar, como assim, né? Então, a gente tem um outro ponto importante que a gente precisa entender. Mas Maria, meu filho teve febre de 39 e o dente estava nascendo. Como assim não é do dente, né? Então, até hoje, por causa desses relatos de muitas famílias de que a criança tá com o dente nascendo e ao mesmo tempo apresentou quadro de febre alta, a ciência ela busca explicar essa associação, né? Esse efeito, na verdade, de causa, que é o dente que está causando a febre. Só que, infelizmente, até hoje, gente, os estudos eles não conseguiram apontar uma relação direta de que a febre é obrigatoriamente causada pelo nascimento de dentes. Então, o que a gente precisa ter em mente, né? Quando a gente fala assim, mas na minha casa aconteceu. Quando a gente fala em ciência, a gente está falando, gente, de um estudo que seguiu um rigor metodológico, que avaliou um determinado número de pessoas, que aquele resultado pode ser extrapolado para a maioria das pessoas, só que não é 100%, tá? Então, a gente precisa pensar que hoje, cientificamente, fazendo um acompanhamento dessas crianças, essa avaliação, a gente não conseguiu encontrar ainda uma relação de causa entre febre e dente. E fica comigo porque o quarto ponto que eu vou falar pra vocês, ele é o mais importante do porquê que essa discussão, se dente causa febre ou não, ela é importante. Porque quando a gente fala isso pode levar as famílias a se descuidarem em alguns pontos que são muito sérios, tá? Então, eu trouxe um exemplo para clarear a cabeça da gente. Se a gente tivesse um grupo de pessoas, tá? Um grupinho de bebês que começasse a apresentar, por exemplo, catapora ao mesmo tempo do nascimento dos dentes, eu poderia afirmar que a causa da catapora é o nascimento dos dentes, mesmo sendo um grande grupo de pessoas? E é por isso, então, que a gente precisa da ciência, né? Não é o fato do profissional ser mãe ou não ser mãe ainda. A gente precisa usar de artifícios metodológicos para a gente ter uma recomendação e uma relação de causa e efeito. E essa discussão, gente, ela não é recente. E aí eu vou trazer para vocês o terceiro ponto, né? De onde que vem, afinal, essa treta? Porque não deixa de ser uma treta. E aí, se eu não me engano, em 2020, 2021, saiu um artigo super bacana contando que ao longo da história, a dentição ela foi responsável por várias doenças, né? E aí a gente foi estudando, foi entendendo as reais causas daquela doença, porque elas aconteciam junto, ou seja, concomitante ao nascimento do dente, mas a causa não era o dente, coitado. Então, lá nos anos 70, isso, gente, tá? Essa relação entre questões que acontecem no nosso corpo, sistêmicas, e o nascimento dos dentes, elas são relatadas desde a antiguidade. Então, a gente tem relatos da Grécia Antiga, da época do Egito Antigo. Então, já vem ao longo do tempo tentando se estudar isso. E aí, nos anos 70, quando as principais revistas médicas, elas começaram a tentar trazer, né, algumas associações de doenças sistêmicas com o dente, mas sem sucesso. E a partir daí, vários artigos foram sendo publicados tentando ver se realmente a febre tinha uma causa da erupção dentária, e isso não foi encontrado. E aí vem o que eu mais queria conversar com vocês, que é o nosso maior perigo, tá?
Então, quando o dentista, quando o pediatra, ele fala assim, gente, dente não causa febre, porque a gente não tem nenhuma evidência científica da relação de causa disso, é por conta principalmente desse ponto 4. Quando a gente tem uma criança que a gente culpa o nascimento do dente por febres muito altas, como febres de 38, 39 graus, a gente pode estar mascarando um problema. Ou seja, essa criança ela pode estar com uma infecção, ela pode estar com alguma alteração super grave e a gente fala assim, tá nascendo dente, então ela tá com febre só por causa do dente. E deixa de investigar. E aí, isso pode se tornar uma grande bola de neve. Vamos supor que, na verdade, essa febre era por conta de uma infecção de meningite nessa criança. Isso pode até levar a óbito, tá? Então, quando a gente diz para a grande população, dente dá febre, dente causa febre, sem comprovação científica de fato, a gente pode estar ajudando a mascarar uma doença que pode trazer consequências muito negativas para a criança. Então, a gente tem alguns sinais e sintomas relacionados ao nascimento do dente, que é o aumento da baba, a criança fica mais babona, ela fica mais irritada, a gengiva coça, fica vermelha, mas a gente não tem ainda uma relação de causa e efeito com febre. E quando a gente diz que tem essa relação, mesmo não comprovada, a gente pode estar ajudando a essa criança a não conseguir um diagnóstico mais preciso dentro daquilo que ela precisa. E aí, o que acontece, gente? Mas, Maria, por que então, por cargas d'água, o meu filho teve febre durante o nascimento dos primeiros dentes? O que acontece, gente? Quais são as possíveis explicações para isso? Junto com o nascimento dos primeiros dentes, por volta lá dos 6 meses de vida, a gente tem uma série de novidades na vida do bebê. Então, esse bebê, ele passa a ter o início da alimentação complementar, ou seja, ele deixa de fazer só o aleitamento materno e começa a se alimentar de outros alimentos, o que poderia justificar não só a questão da febre, mas a questão da diarreia, tá? Além disso, a gente precisa pensar que essa criança ela tem um sistema imunológico mais imaturo ainda. E ao mesmo tempo, ela começa os 6, 7 meses de vida a entrar em contato com mais pessoas, muitas vezes vai para creche, entra em contato com outras crianças, e aí, com esse sistema imunológico imaturo, ela acaba ficando mais gripada, pegando uma infecção, e associado e somado a isso, ela ainda coloca o quê? Muito a mãozinha na boca. Por quê, gente? A criança ela tá tanto na fase oral quanto com uma coceira gigantesca dentro da boca. Então, o recurso que ela tem para coçar ali é a mãozinha. Então, muitas vezes a gente associa essa febre não a uma causa direta do dente, mas sim como uma consequência secundária, né? Ou seja, essa criança começa a botar essa mãozinha contaminada, tá em contato com pessoas e ainda um sistema imunológico deficiente, e aí ela acaba tendo uma exposição maior e por isso ficando doente. Só que a única coisa que a gente pensa de diferente que está efetivamente acontecendo com essa criança é o dente nascendo. E a gente acaba colocando na conta do dente a culpa dessa febre, tá, gente? Então, a gente não tem realmente evidência científica sobre isso, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês, conversar em mais detalhes, porque às vezes a gente tá escrevendo no Instagram, a gente tem pouco tempo pra escrever, a gente lê com pressa, então assim, eu acho que quem realmente tem interesse no assunto a gente consegue conversar melhor. Eu vou abrir agora pros comentários pra gente poder conversar e eu ouvir, né? De repente vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta, E aí, queria saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês discordam totalmente, se vocês têm alguma questão, porque era essa a grande mensagem que eu queria passar pra vocês, assim, de forma pontual, explicando mais detalhes, o que pode acontecer nesse momento. Então, se vocês gostaram, se vocês acharam horroroso, sempre é bom ouvir vocês, não me deixem aqui falando sozinha. Então, botem aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam. Tinha um monte de gente ontem na internet me respondendo nos comentários que não tá aqui na live, infelizmente. Aí fica muito difícil da gente conseguir dar detalhes nisso, né?
Então, a gente como dentista, a gente sente muito isso e eu acho que talvez a grande mensagem, meninas, pra gente conversar com as famílias seja mostrar que a gente tá aqui pra ser amigo. E não inimigo, não um cabo de guerra, porque o que acontece? Muitas vezes parece que a gente tá numa posição de que a gente tem conhecimento e você não sabe nada. E é justamente o contrário, né? Em momento nenhum a gente quer invalidar as experiências da família, dos pais, mas mascarar doenças sistêmicas sérias pode ser muito perigoso. Então eu acho que esse papel, né, da gente levantar essa bandeira e dar a cara a tapa e conversar com as famílias sobre isso, e se a gente eliminar todos os possíveis diagnósticos, né? Conversar com o pediatra e ele teve uma febre. E uma coisa que a gente precisa também conversar, né? Se dente causasse febre, a gente teria febre, gente, no nascimento de todos os 20 dentes de leite, tá? E aí vamos pensar. A erupção dentária ela dura dos 6 meses, mais ou menos, até os 2 anos, né? E aí, a gente teria febre durante todo esse momento? E aí, na dentição permanente, a gente teria febre em todos os dentes permanentes que estariam nascendo? Como que a gente explicaria isso, né? Se tem efeito de causa. Então, eu acho que é ir com muita ciência, ir conversando, mas também acolhendo, tá? Fico feliz que vocês tenham gostado. Então, sobre febre emocional. Excelente pergunta. Me perguntaram isso hoje aqui no consultório. Gente, o que acontece? A gente não tem muitas evidências sobre febre emocional, mas o campo emocional ele ainda é um grande mistério, né, para a ciência. E a gente sabe que questões emocionais elas podem desencadear diferentes processos no nosso corpo. Por exemplo, tem gente que quando tá mais estressado, mais ansioso, tem diarreia. Tem gente que tem enxaqueca. Então a gente sabe que a questão emocional ela é muito presente. Mas a gente não tem uma associação de que o dente vai desencadear um processo emocional tamanho que leva a uma febre emocional, né? A febre emocional, ela tá mais ligada a momentos de perda, traumas muito graves. A gente sabe que o processo de erupção dentária, ele é doloroso, ele é incômodo, mas ele é fisiológico, ele é normal, nosso corpo tá preparado para isso. Diferente de traumas emocionais maiores. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente relaciona e a gente não tem evidência científica sobre isso, tá? Então, a gente pode conversar sobre isso. A gente nunca vai minimizar a dor da família, a gente nunca vai desvalidar que aquilo que ela tá falando pra gente, mas a gente precisa pensar, olha, vamos investigar se essa febre de 38, 39 realmente é dente, porque a gente sabe que dente não causa febre. Então, será que tem alguma coisa aí a mais? Porque é sério, né? Ele pode estar com alguma dessas ites ou alguma doença da primeira infância e a gente tá achando que a culpa é do dente, tá? E entender que não é briga, não é cabo de guerra, não é eu estudo, eu tô certa e você que é a mãe não sabe nada, de jeito nenhum, tá? É só mesmo dar a mão e estar junto ali pra gente poder fazer o melhor, porque o que a gente quer é que essa criança se desenvolva, que ela seja feliz, que ela seja saudável e nada melhor do que isso, tá bom? Então eu queria deixar aqui um grande beijo de boa noite, vou deixar esse conteúdo salvo para quem quiser compartilhar, assistir de novo, usar esses recursos que eu apresentei aqui para vocês no consultório no dia a dia. Beijo muito grande.